Oi, hoje estamos aqui na Lagoa de Araruama para gravar o terceiro dia do primeiro capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Vamos à nossa leitura de hoje. Passo 4. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é com frequência o membro da Trindade, que recebe a menor atenção. Oramos a Deus Pai e quando lemos sobre Jesus nos Evangelhos, podemos imaginá-lo na forma humana. O Espírito Santo, porém, nem sempre é o foco de nossa vida. Quero acreditar que o Espírito Santo não fica aborrecido com isso. O objetivo constante do Espírito Santo é levar-nos ao Pai e ao Filho, e não a si mesmo. Todas as coisas que acontecem em nossa vida cristã, contudo, são obras do Espírito Santo. Quando ficamos descontentes com nossa vida, é o Espírito Santo que gentilmente nos impulsiona em direção a Jesus. O Espírito Santo orquestra os eventos de nossa vida com um único objetivo de nos tornar discípulos de Jesus. O Espírito Santo age em nossa vida de maneira sutil, maneira que nem sempre conseguimos discernir. Mas, apesar de tudo, o Espírito está agindo. Os componentes da mudança acontecem quando o Espírito Santo age no meio deles. O Espírito Santo e as narrativas. Jesus disse a seus discípulos que após a sua partida e ascensão, Deus Pai enviaria o Espírito Santo para lhes servir de guia. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai lhe enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. O Espírito Santo é o Mestre invisível que nos leva a Jesus e nos faz recordar suas palavras. Nesse sentido, o Espírito Santo é quem nos ajuda a alterar nossas narrativas para a narrativa de Jesus. Ele nos distancia das falsas narrativas e as substitui por narrativas verdadeiras. Quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. Até mesmo nossa conversão depende da obra do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Nossa decisão de seguir Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador só é possível porque o Espírito Santo nos guia à verdade. Quando substituímos uma narrativa errada, como por exemplo, Deus é um juiz irado que está pronto a nos punir, pela narrativa de Jesus, de que Deus é um Abba amoroso, isso também é obra do Espírito Santo. Paulo observa, quando clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Eu adoro essa frase. O Espírito testemunha ao nosso espírito. O Espírito muda nossas falsas narrativas, testemunhando a verdade. Nossos dois mais importantes relacionamentos são nosso relacionamento com Jesus como Senhor, do grego kairos, e nosso relacionamento com Deus Pai, como nosso Pai, Abba, em aramaico, o idioma que Jesus falava. Nós viemos a conhecer Jesus como nosso Senhor e Deus como nosso Abba, somente pela obra do Espírito Santo, que nos oferece essas narrativas da verdade. O Espírito e o treinamento para a alma. O Espírito posiciona-se ao nosso lado, dentro de nós e ao nosso redor.
Quando nos enganjamos em exercícios espirituais, cada exercício de treinamento da alma, do qual participamos, não teria valor algum se não fosse por obra do Espírito Santo. Quando abrimos e começamos a ler a Bíblia cuidadosamente, concentrando toda a nossa atenção em Deus, o Espírito ilumina nossa mente e nos dá uma palavra direta do Senhor. Até mesmo a oração, que geralmente pensamos ser uma iniciativa nossa, é, na verdade, obra do Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Quando oramos, não oramos sozinhos. O Espírito sutilmente nos inspira a orar, precedendo-nos em oração e então orando conosco e em nosso benefício. Quando praticamos a solicitude ou o silêncio, quando nos enganjamos em serviço ou simplicidade, é o Espírito que nos está ajudando e encorajando. Quando alcançamos uma nova descoberta ou algum grau de consciência durante nosso tempo de oração ou reflexão em nossos diários, novamente é o Espírito que está sussurrando verdades que nos transformam. E isso não é fácil detectar. E frequentemente nós apenas ouvimos os ecos do Espírito, mas à medida que nos entregamos, cada vez mais Deus, mediante esse exercício de treinamento para a alma, nossa capacidade de ouvir aumenta. Mesmo assim, todos esses exercícios e atividades não teriam o menor valor se não fosse pela presença e obra do Espírito Santo. O Espírito Santo e a comunidade. O Espírito Santo é semelhante a um maestro, orquestrando nossa vida comunitária de oração, adoração e louvor. No entanto, diferentemente de um condutor humano, o Espírito Santo concede a cada um de nós dons e graças para que sejam usadas em benefício dos outros. Veja 1 Coríntios 12. Quando ouvimos um sermão que toca nosso coração, o Espírito está agindo, não somente ao inspirar o pregador, mas ao abrandar nosso coração e abrir nossos ouvidos. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo em cada história, enquanto a comunidade cristã primitiva aprende a viver em comunhão e a participar do ministério de Jesus. Uma das minhas histórias favoritas é sobre como o Espírito inspirou a comunidade a comissionar Barnabé e a Paulo, para seguir em uma missão. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Atos 13, 2, 3. Observe o contexto. Eles estavam juntos, em comunidade, adorando e jejuando, envolvidos em disciplinas espirituais, quando o Espírito Santo lhes falou. O Espírito poderia ter falado diretamente a cada um deles, mas preferiu falar à comunidade. Eles então impuseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e os enviaram. Quando nos reunimos em uma comunidade cristã, o Espírito Santo está uma vez mais agindo, geralmente de maneira imperceptível, com o único propósito de conduzir-nos a um amor mais profundo por Jesus e pelo Pai. Quando eu estava liderando um grupo com este material, senti-me inspirado a parar de usar os últimos 15 minutos de nossa hora juntos para simplesmente orar em pequenos grupos de 3 pessoas. Encorajei as pessoas a compartilhar algo sobre o que haviam orado e a seguir
passamos alguns minutos clamando a Deus por essas necessidades específicas. Dentro de alguns minutos, olhei à minha volta e ouvi as pessoas chorando. Vínhamos convivendo por aproximadamente 15 semanas, mas foi apenas quando nos abrimos uns para os outros e deixamos o Espírito nos conduzir que a verdadeira comunidade começou a surgir. Transformação, o fruto do Espírito. O que Craig demonstrou no aeroporto de Atlanta não foi nada mais do que o fruto do Espírito. Paulo nos dá uma lista de virtudes que vêm à nossa vida como resultado da obra do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Não podemos cerrar os dentes e então nos tornar pacientes. Não podemos reunir toda a nossa força de vontade e então nos tornar amáveis. Não podemos fazer um esforço hércules e então nos tornar generosos. Esse fruto é obra do Espírito Santo. Assim como os frutos em uma árvore, eles são desenvolvidos naturalmente, de dentro para fora. Quando o Espírito tiver mudado nossas narrativas, começaremos a pensar diferente e, em consequência disso, passaremos a acreditar e a confiar no bom e amoroso Deus, que é forte e poderoso. Começaremos a viver como Jesus viveu, uma vida perfeita que nós não somos capazes de viver e como Ele ofereceu essa vida ao Pai em nosso favor, libertando-nos da obrigação de merecer o amor e o favor de Deus. E à medida que nos enganjarmos em exercício de treinamento para a alma, especialmente no contexto de uma comunidade, aumentará a nossa confiança de que Deus está agindo e de que Ele está entre nós. Isso criará uma mudança interior que se manifestará em nosso comportamento externo. Agora, diante de um voo atrasado, podemos respirar fundo e lembrar quem somos. Como Drake, podemos passar por essas experiências com amor, alegria, paz, paciência e bondade. Venham e verão. Sou apaixonado pela história de como Jesus encontrou 2 de seus primeiros discípulos. Eles eram discípulos de João Batista, mas João os encorajou a seguir Jesus. Quando Jesus percebeu que eles o estavam seguindo, parou e lhe propôs uma questão simples e direta: o que vocês querem? E eles retrucaram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. João 1, 38, 39. Simplesmente perguntou o que os discípulos queriam. Essa é uma questão tão importante que deveríamos fazê-la a nós mesmos o tempo todo. O que você realmente quer? Aquilo que verdadeiramente desejamos, aquilo que nos desperta mais paixão, é o que determinará como organizaremos nossa vida. Note a resposta estranha e ilógica. Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu: o que vocês querem? Jesus, no entanto, conhecia o coração daqueles homens. Eles o estavam seguindo porque tinham paixão por viver uma vida maravilhosa e boa. Note a resposta estranha e ilógica. Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu: o que vocês querem? Jesus, no entanto, conhecia o coração daqueles homens. Eles estavam seguindo porque tinham paixão por viver uma vida maravilhosa e boa e esperavam que Jesus os guiasse a esse tipo de vida. Jesus continua o diálogo com uma resposta simples, porém profunda: venham e verão. Ele responde a ambas as questões, aquela sobre onde ele está hospedado e a outra, cuja resposta os futuros discípulos realmente estão buscando. Jesus sabe que, se eles o seguirem,
encontrarão o que verdadeiramente querem na vida. Jesus chamou você para ser um de seus discípulos. Sei disso porque você está lendo este livro. O Espírito Santo conduziu você até aqui por meio de seu desejo por uma vida mais profunda, uma fé mais autêntica e uma esperança mais segura no Deus que Jesus conhece. Jesus convidou você a tornar-se um de seus aprendizes. Não por causa de sua força ou de suas habilidades, mas porque Ele sabe que se você aprender a pensar como Ele pensa e fazer as coisas que Ele fez, poderá viver uma vida impressionante. Você talvez não mova montanhas, nem caminhe sobre as águas, mas estou confiante de que poderá aprender a ser paciente e gentil, a perdoar aqueles que a magoaram e abençoar e orar por seus inimigos. E isso é um milagre tão espantoso como andar sobre as águas. Talvez você se apaixone pelo Deus que Jesus conhece. Vamos parar por aqui a leitura de hoje. Vamos orar para agradecer a Deus por mais um dia. Senhor, muito obrigada por mais um dia de leitura. Obrigada por cada um que tem acompanhado comigo essa leitura. Que o Senhor venha abençoar suas vidas, que o Senhor venha fazer eles, Pai, a entender que o Senhor pode, Pai, abençoá-los, que o Senhor pode mudar, Pai, a vida deles, transformando a tristeza em alegria e dando a eles o fruto do Espírito. Que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los, trazendo paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube e Instagram, @AuriLeitura. Tchau!